Como vão vocês? Mais uma vez estou aqui para falar de REURB. REURB Talks, terceiro episódio. Chamei um fera hoje aí em topografia, engenheiro, para bater um papo conosco. Mais uma vez agradeço a presença de vocês hoje, dia 5 de fevereiro de 2026. Muito obrigado pela presença. Estou aqui tentando trazer informações aí para você que já atua com REURB ou que quer atuar. O meu compromisso aqui é trazer informações básicas, mas fundamentais para que você que ainda não atua com REURB comece a atuar, ou você que já atue comece a se profissionalizar, a melhorar e a gente discutir temas importantes. Então, com isso, hoje eu me comprometi e vou trazer aqui o Adolfo Lino para a gente bater um papo. Adolfo já está por aí. Você recebeu 8 horas da manhã. Aliás, é um pouquinho atrasado, não, mas está valendo. Né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você me ouve? Ouvindo bem, ouvindo bem. Como é que você está? Tá tudo certo aqui, você, meu amigo? Então tá ótimo. Melhor agora. Estava falando aqui que, na verdade, quando eu iniciei essa série de lives, né, eu me comprometi de trazer só gente de peso mesmo, e principalmente profissional que atua na área. Né? Eu não queria trazer ninguém aqui que fica só contando história. E estou cumprindo o que eu prometi, porque quem está acompanhando a gente aí, ou vai assistir depois, vai ver que eu trouxe um aí profissional de peso mesmo. Meu amigo, muito obrigado aí primeiro por você ter aceitado o convite, tá? É Tenho uma honra. certeza que você vai trazer muita informação importante aí para nós. Queria que só, antes de você começar falando aí, eu vou, para quem não me conhece, né, quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado imobiliário, mas atuo com REURB. Hoje o meu tempo, 99%, é dedicado à regularização fundiária urbana e buscando aprender ainda mais sobre isso. Como eu disse, de formação de advogado, mas eu lido hoje muito em todas as áreas aqui da REURB e procuro aprender sobre todas essas áreas, né? E aí um dos motivos de eu trazer o Adolfo aqui. O Adolfo Lino é engenheiro civil, técnico em agrimensura, palestrante, mestre e doutor em cartografia e cadastro territorial, professor do curso técnico de agrimensura no IFSC Santa Catarina, Florianópolis, membro da comissão de elaboração da Portaria Ministerial 3242 de 2022 do MDR, membro da comissão de estudos de serviços topográficos da ABNT do Ceará 02, membro do Comitê Técnico Temático de Normatização do Cadastro Territorial do CONGEL, MTO. É só isso, meu amigo. Ou tem mais aí? Porque isso aqui foi só um mini currículo, né? Esqueci de alguma coisa? Não, tá tudo certo. É Quase que eu uma, demorei o dia inteiro uma aqui. breve apresentação somente. Esse currículo aí, quase que eu demorei uns 15 minutos para te apresentar. Meu amigo, mas muito obrigado mais uma vez. Vamos lá. Eu queria que você, né, se apresentasse aí, se for mais alguma informação faltando, e já emendasse aí falando a sua história aí, seu começo aí na REURB. Porque eu sempre digo que quem mexe com REURB tem duas questões. Né? Primeiro, que não deve ser muito normal, não, porque só gosta de problema, né? Porque é tanta coisa, brincadeiras à parte, mas enfim. E a segunda questão que eu falo é que quem atua com REURB não trabalha com dinheiro, né? Trabalha realmente porque gosta, porque realmente, como eu disse, são muitos detalhes aí. Mas fala um pouquinho para a gente aí, por favor, se ficou mais alguma coisa para você apresentar e fala desse início seu na REURB, emendando. Bom, primeiro deixa eu te agradecer, Fernando. É uma honra estar aqui dividindo o espaço do REURB Talks contigo. A minha história com o REURB, ela tem início mais pela minha formação e minha atuação dentro da área do cadastro territorial, que é onde eu venho aí há quase 25, quase 30 anos já atuando, né? Eu sou engenheiro civil de formação, eu não sou engenheiro cartógrafo, né, por formação, mas dentro da engenharia civil eu comecei atuando na área de medições, na área de topografia, ainda durante a graduação, e aí quando eu fui para pós-graduação, eu optei por fazer uma pós-graduação, eu fui para a área de cartografia, e na área de cartografia eu me encantei, né, a gente tem essas escolhas, né, que vão aparecendo, né? Eu me encantei pela área de cadastro territorial. E ali eu conheci alguns
dos professores, né, de profissionais que estavam mudando o cenário nacional nessa área de cadastro territorial. O professor André Tenório, né, eu sempre vou citar o nome dela, o professor Jürgen Phillips, né, falecido, e depois o professor Francisco Henrique, né, o professor Chico, né, que foi, posteriormente, foi o meu orientador durante o doutorado. E essa área de cadastro territorial, ela é a raiz de parte do que vem depois a aparecer na conformação da lei e do decreto da REUB, né? Cadastro por coordenadas, georreferenciamento, o nível de precisão exigido. Então, eu já estava atuando em cadastro, né, há 20 anos, quase pelo menos, quando vem a lei de regularização fundiária urbana. Então, vem a lei em 17, veio o decreto em 18 e eu estava ali acompanhando, né, essa movimentação, já estava atuando também na comissão de topografia da ABNT, né, colaborando na redação das normas técnicas, então foi um encontro natural, né, as coisas aconteceram naturalmente. Aí, a partir de 19, começa a surgir aí alguns projetos de REUB que eu passei a acompanhar, né, 19, 20, e agora mais intensamente de 21 para cá, né, 21, 22, 23, 24, Bom, acompanhei aí vários processos de REUB. eu sempre brinco, né? Na verdade, a REUB que escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a REUB, não. É, Aqui, mas só voltando um pouquinho que você falou, aproveitando a sua experiência, é claro, só para o pessoal entender também. Essa questão do técnico em agrimensura, né, que é o serviço de topografia em si, para o engenheiro, porque normalmente o próprio engenheiro também já pega, compra um drone, a gente vai falar depois de equipamentos aqui, enfim, e começa a fazer as medidas, né? E aí, só você, como a sua experiência como professor, essa diferença, assim, que embora apareça, mas eu acho que não é tênue, né? Entre a questão da topografia e da engenharia. O que uhum. cada profissional faz? Só para esclarecer, por gentileza. Bom, eu esqueci de dizer, eu também sou técnico em agrimensura, né? Então, eu sou engenheiro civil, mas depois eu tenho uma segunda formação como técnico em agrimensura. É, ambos podem atuar na REUB, sem nenhum impedimento, né? Tanto engenheiros quanto técnicos, eles têm atribuição que cobrem os serviços Os dois de... podem assinar, vamos dizer assim, né? Os dois podem assinar sem dificuldade nenhuma. É até um ponto interessante, quando a lei foi publicada lá em 17, não existia o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Então, a lei fala em assinatura de ART, anotação de responsabilidade técnica, e fala em RRT, registro de responsabilidade técnica, que é dos arquitetos, que também podem assinar pelos levantamentos de REUB. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais ele é posterior à lei, mas aí não há dificuldade nenhuma, porque os tribunais já entenderam que o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, ele tem o mesmo valor da RT e do EIRT. Então, engenheiros, arquitetos, técnicos em agrimensura, todos eles assinam normalmente aí pelos levantamentos de REUB. Legal, importante aí, porque dias atrás eu estava conversando com um engenheiro e que não atua com REUB, né? Estou querendo trazer ele para esse mundo aqui. E aí foi uma dúvida dele que surgiu, a gente comentou também sobre essa questão de poder assinar ou não, né? Um técnico de engenheiro civil. Foi importante você esclarecer. E agora eu vou te perguntar também, ó, essa questão dos equipamentos básicos, né? Uhum, Porque esse mesmo engenheiro que eu estava conversando, na verdade, ele atua mais com edifícios, né? Com questões de engenharia e Minha Casa Minha Vida, né? Programas aí do governo, enfim. Ele não lida com o REURB. E aí ele falou comigo que essa questão que a gente estava conversando a respeito dos trabalhos técnicos, né? Ele falou que não tinha drone, mas que ele faria o serviço. Ele falou, não, o que você precisa, pelo que você me explicou, eu vou conseguir te entregar. E aí eu, sinceramente, nessa parte, eu fiquei até um pouco de dúvida, e a gente já conversou sobre isso. Então, eu já queria que você tocasse nesse ponto aí dessa questão do drone, né, usar ou não, e aí você já aproveitar e emendar e falar para a gente, assim, quais equipamentos básicos aí necessários para começar a atuar com o Reúbe. uhum.
Ótima pergunta, né? É, esses encontros são excelentes, Fernando, porque quanto mais a gente fala em Reúbe, mais a gente qualifica os operadores, Isso seja aí. os operadores do direito, seja os operadores técnicos. Então, quanto mais a gente aborda esses assuntos, melhor o mercado vai se qualificando. Vamos lá, o que que a lei exige? A lei 13.465, ela exige levantamento georreferenciado, né? Levantamento topográfico georreferenciado. Então, tem lá os artigos, e dentro dos artigos tem as especificações do que deve ser feito. Georreferenciamento, em termos práticos, significa que o usuário vai fazer implantação de pontos com receptores. Eu vou falar GNSS, que é o nome, o termo técnico correto, né? Mas se eu falar GPS, todo mundo entende que são sistemas de posicionamento em terra com base em satélites, É né? mais comum, né? Mais popular, né? Isso, isso. Então, eu vou ficar falando de GNSS só por correção técnica, mas todo mundo sabe que são os sistemas baseados em posicionamento por satélite. Então, em algum momento, georreferenciamento vai obrigar que o usuário, né, o técnico, o engenheiro, que ele determine pontos no solo que vão servir de base de amarração para os levantamentos. Então, isso significa o uso de receptores, né, como esse aqui, ó, receptor GNSS. Isso. Então, isso aqui vai ficar no solo e vai ser a base, né, o ponto de amarração ou os pontos de amarração para o levantamento como um todo. Então, operar receptores GNSS. Isso é o início de qualquer tipo de levantamento georreferenciado, seja por método terrestre ou seja por método aéreo. Tanto faz, em algum momento ele vai ter que usar o receptor GNSS para fazer devidamente o georreferenciamento. Então, é, nós vamos precisar definir um método, nós vamos precisar traçar uma estratégia logística e técnica para levantar o núcleo, que é o objeto da regularização fundiária. Então, Fernando, pode ser feito o levantamento inteiro, pode ser feito por métodos terrestres, com estação total apoiada nesses pontos que o receptor GNSS determinou. O problema disso é a produtividade, que é baixa. A produtividade é muito baixa. É um Você vai ter que sistema ativo, digamos levantar, assim, né? e isso, vai ter que levantar imóvel por imóvel, lote por lote, edificação por edificação, e o passo é lento, porque o método clássico terrestre, né, com topografia, ele exige visibilidade, tem que ver os pontos. Então, quando você não consegue ver o ponto, você tem que manobrar dando a volta, às vezes, no imóvel, né? Então, a produtividade é baixa. Não é impossível, mas é lento o passo, né? E aí se parte para métodos mais produtivos. O método mais produtivo atualmente é fazer por cima, fazer pelo alto com, com um drone, né? Então, eu trouxe aqui também um modelinho, né, esse aqui já é um drone de uso profissional, da linha Enterprise. Então, a produtividade é absurdamente diferente, né? Porque você faz pelo alto, e aí, em vez de fazer imóvel por imóvel, você levanta todos os imóveis, né, todos os lotes de uma vez só. Esse método, embora ele seja o mais produtivo, todo mundo que atua na área sabe que ele também não é completo, ele não vai alcançar 100% de todos os detalhes. Por quê? Porque tem as obstruções, né? Você está voando com o drone, você tem árvores, tem beiral, você tem áreas urbanas muito adensadas em que você não consegue distinguir, né, perfeitamente onde é que estão os limites, onde é que estão as divisas, né? E tem também, Fernando, as características de cada núcleo. Tu sabes bem disso, né? Cada núcleo tem Cada núcleo tem particularidades, né? uma Você tem, particularidade. você tem núcleos que
as divisas estão muito bem implantadas. Está tudo muito claro e só o voo com o drone é suficiente para fazer aí todo o detalhamento topográfico. Tem núcleo que as divisas só estão parcialmente implantadas. Uhum. Então, e tem núcleo que as divisas nem estão implantadas. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, embora os métodos de aerolevantamento sejam os métodos mais produtivos, em grande parte dos casos vai haver uma complementação desse levantamento, Uhum. por solo, por terra, com receptores de GNSS, com estação total, com trena, às vezes só medir a trena já resolve, já elimina todas as dúvidas. E agora, Fernando, mais recentemente, eu tenho feito uso também de um laser scanner terrestre, Eu como vi esse aqui, você ó. comentando comigo. Isso, então eu tenho feito uso de um laser scanner terrestre, porque é uma outra forma de acelerar a produtividade, né? A topografia ela tem mudado para que a coleta de dados seja em massa, seja em volume, mas agiliza o campo. Depois você gasta tempo no escritório, mas aí é no escritório, né? É diferente, É né? No homem, aquecimento. é homem, máquina, ar-condicionado, né? É. Mas no campo a topografia nos últimos anos, o caminho que ela tem tomado é coleta geral, coleta em massa, que é o que esse scanner aqui faz. Então, é um scanner móvel. A gente liga ele, está aqui o receptor GNSS dele, está aqui o sensor laser, está aqui a câmera fotográfica. Então, a gente liga ele, começa a gravar, como se fosse uma câmera que está fazendo um filme. Começa a andar. Eu E a até vi, velocidade dele é essa. desculpa te cortar, mas eu até vi, quem tiver curiosidade aí, você tem uma postagem no Instagram que você está Uhum, justamente passando, né, com ele. Eu vi numa beirada do quarto, assim, do outro lado lá, e medindo, né, uhum. fazendo essa área onde você explicou, que é justamente isso aí que você estava fazendo, né? Então você usa ele, esse aí mais moderno, digamos assim, é como se fosse uma câmera mesmo do celular, você segurando ali e fazendo esse escaneamento. É isso Isso. aí. Então, a gente liga ele, dá o comando de gravar e começa a caminhar. Aqui está o sensor laser, ele vai escaneando para frente, e aqui está a câmera, ele vai filmando também para colorir a nuvem de pontos. O alcance desse equipamento aqui é na casa de 70 metros. Tem outros para menos, tem outros para mais no mercado. Mas mesmo assim, é bastante coisa. É Então, muito aquele, possível, né? aquele vídeo que eu postei no meu perfil é exatamente mostrando ele funcionando na prática. Eu estou de um lado do córrego, escaneando os imóveis que estão do outro lado do córrego, sem ter que pisar lá do outro lado, onde seria inseguro, né? Seria até imprudente ter que pisar lá, porque parte das casas, inclusive, estava sob palafita. Então, não teria nem como acessar elas diretamente. Quanto tempo demorou? Antigamente era 5 assim, né? minutos. 5 minutos eu caminhei no córrego, na volta tinha acabado o trabalho. Aí vem para o escritório, claro, demora no escritório para processar, mas eu não estou no campo e não estou sujeito aí a riscos operacionais. Isso aí. Mas é o que eu disse aqui, antigamente era assim, né? Era no braço, digamos assim, né? Tinha que ir lá, cortar a cerca e atravessar, enfim. Mas o que acontece, Adolfo, eu vi até que você honrou aí seus professores, né? E eu tenho que falar aqui do meu amigo Sakai que está aí, tenho que falar do Carlos César, que tem me ajudado também, que depois eu vou trazer ele aqui na live, o Fabrício, o Túlio, são pessoas que me ajudam muito e que a gente está sempre discutindo sobre reúne, né? Eu acho que para nós, quando eu digo nós, digamos, como classe, como advogado, a gente tem um pouco de dificuldade de entender essa parte da REURB, porque, em certa forma, ela é até muito prática, né? Mas quando chega, por exemplo, na parte de engenharia, topografia, o advogado realmente não consegue. E eu já falei e repito, né? O advogado, por menor que ele seja, eu acho ele necessário na REURB, mas ele não faz REURB sozinho. A engenharia é fundamental. Essa parte de engenharia, topografia em campo, essas medidas, é o básico para se começar a trabalhar. Até porque serve de base técnica para o advogado trabalhar. E aí, o que acontece? Quando eu comecei lá no início, né, a minha parceria com o Sakai, isso vinha tudo de lá pronto, digamos assim, né, a parte de engenharia. E hoje, né, como eu te expliquei, tem empresa, eu trabalho com consultoria também, apesar de continuar com a parceria lá com meu amigo, mas enfim, acompanhando mais de perto essa parte de engenharia, eu fui descobrindo algumas coisas e vendo que realmente tem alguns pontos que até mesmo os profissionais da área têm dúvida.
E aí onde eu te falei dessa questão do engenheiro mesmo, que já tem experiência, trabalha há muito tempo já, mas na hora que chegou com o Reúbe, ele ficou nessa dúvida, né? E essa questão de fazer com drone, eu já percebi, teve situações que eu acompanhei, por exemplo, que foi lá e fez com drone, né? Era uma área até assim, era um núcleo urbano que estava localizado em zona rural. E aí foi feito com drone, né? Muito bem, levou lá para o escritório, foi feito os levantamentos, mas tinha ali, por exemplo, uma valeta, tinha, por exemplo, uma cerca de bambu, que aquilo ali não pegou. Ou tinha uma árvore com a copa muito alta, que aquilo invadiu o terreno, e aí teve que ir lá de novo e fazer, digamos assim, na mão, né? Tem que olhar essa questão Uhum, dos pontos ali específicos, porque quando a gente está falando dessa precisão aí, na forma prática, falando agora sem querer ser técnico, mas na prática a gente não pode tirar, né? Essa medida é essencial, porque cada metro, cada centímetro que você está tirando ali, você está tirando a propriedade de alguém, ou então acrescentando indevidamente, né? Por isso que é necessária essa precisão nesses levantamentos. E aí também uhum. completo, e falando agora como experiência prática, né? Já tive muito problema com isso e hoje eu não saio para iniciar nenhum tipo de ajudar, né, num cadastro ou numa reunião para colocar ela para andar, sem se ter uma planta bem feita. Se não tiver uma planta base, né, o que geralmente eu chamo de uma planta comercial ali, é claro que vai ter alguma divergência, que vai ter que ser corrigida, mas sem essa planta base a gente não consegue mesmo nem começar. Eu já tive prefeituras, por exemplo, que eu cheguei para prestar consultoria e a prefeitura falou assim comigo, olha, está tudo pronto, o cadastro está aqui, a área que a gente tem para regularizar é o bairro tal, é só mesmo fazer os documentos aqui para mandar para o cartório. E aí, quando eu fui ver, na verdade, não tinha nada pronto, né? Porque não tinha uma base, um perímetro delimitado, com topografia, dizendo que cada detalhe ali, de cada lote, enfim. E aí tinha um cadastro, sim, mas onde é que estava, né? Onde é que o João e a Maria moravam ali dentro daquele núcleo? Então, é por aí que eu falo dessa questão da base. E essa questão também, uma questão importante que eu já vi, que você vai tirar essa dúvida em relação a isso, eu já até conversei sobre isso com outras pessoas em relação ao quê, né? Eu vejo que levantar com drone é muito rápido, né? Um perímetro, geralmente, sei lá, 100, 200 unidades, mas é coisa que faz em, vou chutar aqui, meia hora, talvez até menos, né? Yeah. Ok, E já é vi por aí também, mesmo. já vi pessoas falando que tem que aguardar uma questão do GPS, de meio que conectar. Como é que é essa história aí? A questão do tempo, né? É só ir lá, levantar e depois vir fazer o trabalho no escritório? Então, deixa eu fazer uma pequena volta aqui. É mania de professor, tá, Fernando? Já peço Não, desculpas por antecipadamente. isso que você está aqui, ué, nos ajudando. Quando a gente se propôs a. Desculpa te cortar, tá? Mas já vi que você é aquele professor raiz mesmo, aquele que não quer que o aluno vá na aula, ele quer que o aluno não saia sem entender. É isso aí, faz É parte. isso. Deixa eu fazer uma volta aqui, né? Quando a gente se propôs a fazer essa conversa, né? E colocamos esse título, né? Topografia do levantamento até o registro. Porque é Isso. exatamente isso, né? A topografia na REUB, ela, se não é a primeira, é a quase primeira etapa e ela vai até o final, porque, no Não. final das contas, os produtos técnicos vão ser levados a registro, né? Então, quando a gente fala de topografia para REUB, precisa entender que a gente navega em, em dois universos que tem que se comunicar o tempo todo. Um é o da segurança técnica, outro é o da segurança jurídica, que é isso que você abordou agora, acabou de abordar para nós. Se a gente pegar, por exemplo, ó, tem uma cartilha do Ministério das Cidades sobre REUB. Quem ainda não conhece, dá um Google aí, cartilha REUB, Ministério das Cidades. Lá dentro tem um fluxograma, onde didaticamente o Ministério das Cidades tentou listar ali quais são as etapas da REUB. Não Bacana. quer dizer que elas acontecem exatamente como estão ali, porque às vezes elas acontecem em paralelo, algumas etapas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que daquelas 13 etapas listadas ali pelo Ministério, em pelo menos 7 delas é o profissional, o engenheiro ou técnico que está atuando diretamente. Então, nós precisamos ficar ligados em algumas coisas, né?
Quando eu disse que o georreferenciamento vai ser feito com receptores de GNSS, o levantamento por escolha de produtividade vai ser feito com um drone, ou com um laser scanner, ou o que quer que seja que vai aparecer aí nos próximos anos, nada disso dispensa etapas técnicas de controle de qualidade, Fernando. Então, em todos esses métodos, há que se fazer controle de qualidade. Por quê? Porque o teu produto, ele vai ser levado a registro. Ele vai dar direito ou ele vai tirar direito de alguém. Exatamente. E eu percebo no mercado, por onde eu passo, por onde eu falo, né, palestras, enfim, cursos onde eu tenho ido, que os profissionais que estão atuando em REUB, parte deles, presta bem atenção nisso, quem está me ouvindo agora, né? Depois nós vamos fazer um corte disso aqui, ó. Parte desses profissionais trouxe dos levantamentos voltados para imóveis rurais as técnicas para aplicar no imóvel urbano. E não funciona exatamente assim. No imóvel rural, a certificação, né, o georreferenciamento de certificação, exige um certo padrão de qualidade que é muito mais folgado do que o padrão de qualidade do imóvel urbano. Então, não dá simplesmente para você adaptar de um para o outro diretamente. Não é possível fazer assim. Uhum. Então, por exemplo, tem uma técnica muito comum nos levantamentos para imóveis rurais que ajudou a acelerar o cadastro rural, que é a técnica do PPP, o posicionamento por ponto preciso. Que é isso que você faz o levantamento hoje, e aí você tem que esperar pelo menos 2 dias para saber o resultado lá, né, das correções de efeméride dos satélites. Para o rural, essa técnica ela é excelente. Para o urbano, eu tenho muita restrição de usá-la. Muita restrição. Na verdade, na prática, eu nunca uso. Porque ela, embora ela dá resultados precisos, ela dá resultados que a confiabilidade não pode ser medida, não pode ser determinada. Então, você não consegue aplicar ali um controle de qualidade eficiente para o imóvel urbano. E eu tenho experiência de aplicar o tal do PPP, em que você depois encontra diferenças, fazendo, né, controle nela, você encontra diferença com um reprocessamento na ordem de 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros. Para o imóvel rural, não é problema. É. Porque o imóvel rural, o vértice dele mais exigente é 50 centímetros. E a tolerância é 1,5 m. Quer dizer, se dois profissionais encontrarem o mesmo, medirem o mesmo vértice e a diferença der 1,5 m, está tudo certo. Para o imóvel urbano, meu amigo, não pode ser assim. Então tem que ser Sim, vai outro muita caminho, né? coisa. Outra escolha técnica que permita que aqueles benditos 8 centímetros sejam atingidos, né? Eu também tenho algumas críticas em relação aos 8 centímetros, mas está na lei. Se está na lei, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Isso aí. Porque era uma pergunta aí até que ia te fazer também, né? Essa questão do georreferenciamento, da topografia, né? Da área rural para a área urbana. E aí você já respondeu aí em relação a isso, porque o que eu percebi também, né, na prática, existem situações, assim como você já disse aí, que esses 40 centímetros, 50 centímetros está invadindo, né, uma área de um outro, uma propriedade de uma outra pessoa, né, um imóvel que a outra pessoa tem a posse. E quando a gente fala, por exemplo, no núcleo mais espaço, né, no núcleo rural, por exemplo, né, de REURB, isso, né, parece que não é muito, mas quando você pega uma área mais densa, como por exemplo, eu já fiz em questões centro de cidade, que é um adensamento maior, tem agora, por exemplo, eu estou numa situação, né, inclusive eu vou lá na cidade para tratar sobre isso, e tem um beco, por exemplo, que quando você sobe um escadão, digamos assim, tem várias casas de um lado, várias do outro, então esses 50 centímetros ali, você está invadindo realmente um imóvel de outro, né? Então, é fundamental essa questão do profissional entender, assim como você bem explicou, essa questão da diferença desse levantamento do rural para o urbano, né? Isso que é fundamental. Aí eu ia aproveitar também, Adolfo, e conversar com você o seguinte, né? Me corrija aqui se eu estiver errado. As peças técnicas da topografia aí que a gente normalmente vê em campo e o que realmente a lei exige para chegar lá no cartório. E aí você fazer
essa, um pouco dessa linha aí do tempo para você explicar a necessidade, né? Em questão do levantamento planejamento, né, que é o LEPAC, digamos assim, o levantamento planejamento cadastral, tem a questão do memorial descritivo, tem também a vetorização dos lotes, e esse cadastro do núcleo, quando fala o LEPAC, ele ia fazer o cadastro em relação à questão de bueiro, essas coisas que tem ali no núcleo, né? E aí, já pulando um pouco lá para frente, as peças técnicas que vai ser entregue aí pelo profissional da sua área, né? Seria essa planta do perímetro com matrículas atingidas, esse levantamento, entregar o memorial descritivo e o projeto urbanístico, né? Que seria uma planta, desculpa o termo, assim, mas para o pessoal entender, eu acho, assim, uma planta grande com todos os detalhes ali daquele núcleo. Aí eu queria que você, claro, né, algum ponto aqui me corrigir e explicar essa questão mesmo um pouco aí do LEPAC e no final essas peças técnicas que o profissional, né, da sua área entrega para a REUB, por gentileza. Então, essa também é uma outra mudança, perdão, é uma outra mudança do que é REUB, do que se fazia até então, né? Porque a REUB, qualquer que seja o caso, né, REUB social, específica, qualquer que seja a modalidade, e qualquer que seja o tamanho do núcleo também, vai exigir processamento em massa e vai exigir geração de peças técnicas em massa. O que está listado ali no decreto 9310, né? O exigido é a planta do perímetro do núcleo com a sobreposição de matrículas. Então, você vê que desde a etapa de pesquisa dominial, já entra ali a topografia. Então, a pesquisa ela pode ser feita até previamente, mas vai ter que ser gerada uma planta. Sim. Então, para ser gerada essa planta, já tem que ter o levantamento, né, geral ali do núcleo. Então, planta de perímetro do núcleo com sobreposição, a planta plana e altimétrica do núcleo, né, que é a planta que mostra o relevo do núcleo, e relevo, declividade, enfim, que vai ser a base para os projetos e os estudos específicos, ambiental, geológico, pro urbanístico, e para tudo mais do que vier, tudo vai se apoiar nessa planta plana e altimétrica do núcleo. Então, esses seriam os produtos gerais. Tem que ter uma planta também com os aderentes, né, mostrando quem são ali, né, toda a listagem, né, organizada por quadra, dentro das quadras organizada por lotes, a planta de infraestrutura, né, que às vezes elas podem ser combinadas numa só, né. Quando o núcleo é menor, fica mais fácil até de combinar essas plantas. Bem, Quando o núcleo é maior, aí não dá, a gente tem que separar em produtos diferentes. Então, tem que ter uma planta de infraestrutura. até para ficar mais fácil Isso, a leitura lá no cartório, né? isso, exatamente. Quando o núcleo é pequenininho, é fácil ler, porque fica tudo ali, né, numa escala relativamente grande. Quando o núcleo é muito grande, aí não dá. É melhor fazer cada uma separada. Então, essas seriam as gerais, né? Mas, fora isso, aí é que entra a mudança que eu digo, Fernando, e que parte dos colegas ainda não se atentou para isso, é a produção em massa. Por quê? Vai ter que ser produzida uma planta para cada aderente, uma planta para cada unidade que está naquele núcleo. É um núcleo pequeno, tem 20 unidades, são 20 plantas. É um núcleo grande, tem 100 unidades, 200, 500, 1.000 unidades, 1.000 lotes, são 1.000 plantas que vão ter que ser geradas. E aí, esse volume, ele requer automação, porque a REUB não pode esperar que as plantas sejam feitas uma por uma. É. Elas vão ter que ser feitas todas de uma vez só, e claro, não tem ainda nenhum software nenhuma plataforma que vai fazer 100% daquilo perfeitamente. Uhum. Porque cada núcleo tem particularidades, e eu diria, inclusive, que cada prefeitura, às vezes, tem particularidades. Tem pequenas exigências a mais ou a menos, para as quais os softwares que estão no mercado ainda não dão conta de automatizar isso
como a gente gostaria. Então, vai ter uma etapazinha de edição, de arremate, mas vai ter que ser feita uma por uma. Todas Aham. elas, são 100, faz 100 plantas. Igualmente, meu amigo, os memoriais. Os memoriais descritivos, memorial geral do núcleo, né, do limite do núcleo, memorial descritivo do sistema viário, memorial descritivo de cada lote individualmente. Então, igualmente as plantas, para cada imóvel, para cada lote, cada unidade, uma planta, um memorial descritivo. Então, isso é o que está no decreto, né? O que acontece às vezes é que as prefeituras acabam pedindo, às vezes, coisas diferentes, a gente sabe como é que é a realidade aí, né? Brasil afora. Mas o que está no decreto é isso. A planta de perímetro com sobreposição, Pessoal. a plana altimétrica, a planta dos aderentes e as individuais, uma para cada Entendi. imóvel. Eu estou vendo aqui a Ângela Ramires dizendo, nós temos feito, né, muito trabalho, e é assim mesmo, minha amiga. É isso Muito aí. trabalho. Eu ia até perguntar dentro do que a Angela falou também, imagino que você vai concordar na situação seguinte, né? Um dos problemas aí que leva a demora da REURB, né? É justamente esse retrabalho. Eu acho que essa questão do campo, e pelo que você falou, eu entendi, que ainda não tem muito uma questão muito tecnológica, digamos assim, para fazer. Eu acho que esse trabalho do lote a lote que é o mais complexo, né? Porque por mais que você use um bom drone, um bom aparelho ali para fazer esse levantamento, tem que voltar em campo para corrigir e conferir essas medidas, né? E aí, geralmente, o que eu tenho visto aqui, o profissional fazer, né? Fazer aquele levantamento primeiro, né? E quando gera aquela planta, ir lá no campo e fazer essas correções. E lá, quando vai fazer também a topografia, já fazer também o levantamento dos pontos ali para fazer o LEPAC. Uma outra situação que eu tenho visto também na prática, né, a questão da selagem, ali, vir com uma planta prévia, fazer uma selagem e depois ir corrigindo ali a questão do tamanho das unidades, né? O que que você, seria uma pergunta, o que que você sugere aí para que não tenha esse retrabalho, né? Como que o profissional pode coletar o máximo de dados possíveis ali, se tem alguma coisa aí, digamos, um pulo do gato aí para o profissional entender. Bom, então, vamos lá, né? Hoje, Fernando, eu vejo assim, a minha percepção é que o gargalo está nessa produção dos materiais técnicos. O gargalo não está exatamente no levantamento em si, nem na geração dos produtos que eu chamo de produtos primários, né? No caso do voo com drone, seria um ortomosaico, o modelo digital de terreno ou de superfície. O gargalo não está no insumo, o gargalo está na produção dos materiais técnicos. Então, tem algumas soluções surgindo aí no mercado, né? Não é o objetivo dessa live a gente apontar aqui, né, os, os, os programas ou as plataformas, mas tem no mercado algumas soluções aí bastante boas, porque esse é o pulo do gato, é agilizar a produção de 100 plantas, de 100 memoriais, e diminuir ao máximo as revisões, diminuir o quanto for possível as revisões. Então, por exemplo, tem softwares no mercado que utilizam um esquema que a gente chama por exemplo, na produção de plantas, um esquema de layouts. O layout está pré-pronto ali, e aí vai ser feito automaticamente, claro, né, o ajuste do tamanho do lote dentro daquele layout para gerar uma planta individual. Tem software que chama isso de templates. Então, o template, né, que seria a mesma coisa, um padrão está pronto ali, e o lote vai se ajustar dentro daquele padrão. Memorial descritivo também, é a mesma coisa, né? Você tem um modelo pré-programado que vai pegar os dados dos vértices, dos confrontantes, de quem é o interessado ali, né, o ocupante da unidade, e vai reproduzir aquilo na forma de um memorial descritivo, né? Eu estou vendo aqui também algumas perguntas estão rolando aqui enquanto eu falo em relação aos elementos do levantamento cadastral, né, do plano altimétrico cadastral. O levantamento deve contemplar, pessoal,
tudo que tiver de infraestrutura, tá? Então, se tem rede elétrica no núcleo, tem que contemplar a rede elétrica que está presente no núcleo. Se tem drenagem, é a mesma coisa, tem que contemplar a drenagem que está presente ali, né? Boca de lobo, bueiro, enfim, né? Posto de visita, posto de inspeção, o que quer que esteja ali presente tem que estar contemplado, né? Não tem exatamente assim uma listinha, não, porque é a infraestrutura. Se Uhum. tiver presente o elemento de infraestrutura, tem que estar contemplado nas plantas também. Até porque cada ponto desse, né, seja questão de bueiro, questão de energia, isso tudo é fundamental para lá na frente poder demonstrar, né, para a prefeitura e para o cartório que tem aquela infraestrutura essencial, né, que a lei pede. Então, esse levantamento em campo lá do topógrafo é fundamental justamente para isso, né? E o que eu vejo, né, o que a gente tem conversado, pelo menos aqui com os profissionais, é justamente isso, para fazer esse primeiro levantamento com bastante calma, detalhar bastante, para já usar essas informações, essas fotos ali no estudo de conformidades e também, posteriormente, no projeto urbanístico. Então, esse levantamento é fundamental, né? Mas você, comentando essa questão aí da tecnologia um pouco, Adolfo, essa questão, o que você até já comentou um ponto disso, né? Mas ainda tem uma certa dificuldade de trazer isso um pouco, a tecnologia, nesse ponto, né? Porque, por mais que a gente queira adiantar e facilitar essa questão da topografia, dos lotes e tudo, eu acho que principalmente em áreas mais densas, né, quando você pega núcleos aí de centros urbanos, fica muito complexo você conseguir fazer isso tudo, por mais que você tenha um bom equipamento, né? Mas eu acho que a tecnologia, e agora falando de IA também, ela pode ajudar dentro, quando você está lá no escritório a gerar as fotos, gerar autofoto, enfim. Mas em campo esse trabalho eu acho que vai ser pouco difícil assim de colocar uma base tão tecnológica, por mais que melhore os equipamentos, né? O que tem que acontecer também, né, também, o olhar, tem que treinar o olhar, para, enquanto você estiver em campo, você tentar recolher ali o máximo de informação possível, né? Isso a gente vai percebendo também com o tempo, né? Vai melhorando com o tempo, né? Cada núcleo tem particularidades, então tem núcleo que só com a imagem aérea a gente já está tudo exposto ali, todos os postes, os elementos. Tem núcleo que não. Então, o olhar de quem vai em campo é que vai também fazer diferença nisso aí, né? Para não deixar nenhum desses elementos fora, não deixar de coletar nada que vai ser importante depois na produção da planta, tá? Exatamente. E lá na frente, eu ontem mesmo recebi uma resposta do cartório, né? Que é a questão que foi apresentada a planta, o projeto urbanístico, o cartório foi fazer ali a abertura das matrículas, e agora tem aquela questão que o cartório pediu em relação, você me corrija, né? Se é aquela questão da NBR, que é no cadastro no SIG, né? Que é depois que tem que fazer esse registro lá, o profissional, o engenheiro e topógrafo, como eu disse, então você me corrija se eu estiver errado, mas fazer esse registro para que o cartório tenha essa segurança jurídica, né? Foi uma normativa. E aí, como a gente ia falar aqui do levantamento até o registro, né? Queria que você confirmasse aí, realmente esse caminho aí que tem que ser feito. Então, essa é uma exigência nova. Isso passou a existir a partir de 2025, né? A partir do provimento 195, que não existia até então, que é a obrigatoriedade de ser alimentado o mapa do registro, o SIG-RI. Então, essa exigência ela vem somente de junho de 2025 para cá. Os cartórios em todo o Brasil estão em fase de adaptação, né, de transição para isso. E qual é a finalidade do SIG-RI? É espacializar as matrículas, é colocar essas matrículas num sistema visual, num sistema espacial, para que isso dê segurança para o ato registral, excelente, né, desse ponto de vista da segurança jurídica, mas que também, na medida em que as matrículas forem alimentando o sistema, né, ao longo dos anos, para que isso sirva para a sociedade como um todo.
Então, eu consigo, na medida que elas vão sendo alimentadas, eu consigo ir lá no sistema do ONR e consultar essas matrículas. Então, eu vou ver, né, espacialmente onde é que a matrícula está localizada, clico nela, ali eu tenho o número da matrícula e consigo fazer a minha busca por certidões, enfim, isso vai facilitar bastante a vida de todo mundo, né? Tem algumas melhorias a serem feitas, né, como todo sistema, né, que quando Uhum. inicia Muito sempre novo, né? tem. É claro, né, é natural que as melhorias venham com o tempo, mas é um avanço grande, é importante, né, do sistema registral brasileiro. Então, aí só complementando aqui para não esquecer, essa alimentação tem que ser feita pelo profissional que fez o levantamento. Isso. Essa alimentação, né, na forma de polígonos, não é a prefeitura quem vai fazer e também não é o cartório quem vai fazer. Quem vai fazer é o profissional responsável técnico pelo levantamento. Então, Uhum. ele, ao final do processo, mas antes do registro, antes que o ato registral ali de abertura das matrículas sejam feitas, e esses polígonos têm que ser lançados no SIG-RI. Basicamente, tem duas formas, ou através de arquivo shapefile, ou através de uma listagem de vértices, de pontos. Então, pode ser feito todos de uma vez só, tá? Não precisa ser feito um por um. Pode ser feito, sabe, vai fazer 100, pode fazer 100 de uma vez só. E aí, o registrador acessa esses polígonos pelo mesmo sistema lá no registro e ele vai fazer a verificação desses polígonos se eles batem com as plantas e os memoriais que foram entregues. Então, no final, deu tudo certo, ele dá um ok lá, as matrículas passam a aparecer, os polígonos, perdão, passam a aparecer no sistema para consulta pública. Pública. É isso aí. Agora eu queria, né, falar com você um pouquinho, até pela sua experiência, o que que você tem visto aí. O que eu tenho imaginado, né, o que eu tenho percebido e o que eu imagino aqui para frente, porque eu vi lá atrás, em 2022, teve aquela primeira onda de muitos topógrafos, engenheiros e até advogados mesmo que não entendiam o que era REURB, pegar a REURB ali, participar de uma licitação, por exemplo, e pegar a REURB a preços aí muito baratos. E na grande maioria que eu acompanhei, até porque municípios aqui próximos à minha cidade, não entregaram. Porque aquela conta, né, de padaria, né, que a pessoa faz, vou pegar um lucro aqui, são, sei lá, são 500 unidades, mas eu vou pegar R$ 500. Nossa, não vai dar muito dinheiro, vou pegar e vou fechar. Eu já participei de uma licitação, que na época ainda era sistema antigo de levantar a mão lá, e no final, quem fechou foi por R$ 485. E aí, na hora que acabou, eram, se eu não me engano, 800 unidades. Na hora que acabou, a gente estava numa mesa e tal, eu falei, ó, parabéns, em trabalho você vai ter bastante e você está animado. Brinquei com ele assim, né? Aí ele falou assim, ué, mas por que você está falando? Você acha que eu peguei barato? E aí foi depois, né, que eu fui conversar com ele, falei, mas você já tem experiência de REUP, você deve ter já feito, né, para você pegar nesse valor. Ele, não, na verdade eu sou uma empresa de topografia, e aí eu vim participar da estação, que eu estou vendo que a REUP está crescendo e tal, e coincidentemente agora, né, 2026, já teve, por exemplo, final de setembro que eu tive contato nesse cartório dessa licitação específica, não tinha entregue matrícula ainda. Ele até me ligou algumas vezes, querendo algumas orientações e tal. E aí o que eu digo é o seguinte, onde eu quero olhar um pouco para frente aqui. Eu já vi essa primeira remessa de aventureiros na REURB, né? E eu acho, e aí eu reafirmo aqui, que só vai ficar no mercado quem realmente se especializar. Eu acho que a REURB, o tempo de aventura já passou, né? Quem entra em REURB fazendo essa conta de padaria, aí, né? Essa conta de padeiro, e achar que o negócio realmente vai ser assim, eu realmente não entendo essa conta fechando e o resultado a gente vê na prática que não é. E aí já vejo também alguns editais, né, que pede aquele registro, né, do drone, essa questão do Ministério da Defesa, né? E aí você me corrige, né? Eu vejo que alguns editais já estão pedindo isso. E com isso, levantando o nível até para que não dê mais para que a empresa pegue por um valor muito barato. Aí eu queria só ver aí, pelo seu olhar de experiência mesmo, o que você tem visto aí no mercado e se de alguma forma eu estou correto aí nessa linha de raciocínio, você já viu algumas maluquices dessas por aí.
Ô, Fernando, minha percepção é que houveram duas ondas de aventureiros, né, na REUB. Houve uma primeira onda ali, logo depois do decreto. Em Uhum. 2019, muita gente observando os números, né? Qual é o tamanho da irregularidade fundiária no Brasil? Ah, fala-se em 50%, No 60%, mínimo, né? 70%. Então, assim, na verdade, ninguém sabe o tamanho, só sabe que é muito, né? Então, houve uma primeira onda, na minha percepção, né? Houve uma primeira onda ali em 2019. Muitas empresas aventureiras se lançaram no mercado e as próprias prefeituras, elas não estavam preparadas ainda, elas não estavam capacitadas. Elas não sabiam nem o que fazer, nem como agir diante dos processos de REURB. E muitos desses processos, eu vou falar aqui mais por Florianópolis e pelas cidades próximas aqui onde a gente tem mais contato, tem muito processo dessas empresas de 2019, que até hoje, nós estamos em 2026, nunca foram concluídos. Porque eles estavam mal instruídos, eles nunca, né, nunca entregaram todos os documentos exigidos, todas as peças técnicas, mas foi vendido e as pessoas não receberam. Então, essa foi uma primeira onda. O que acontece é que em 2020, com a pandemia, 20, 21, houve um esfriamento do mercado, foi geral, nessa área também, né? Então, muitas dessas empresas fecharam aí, então elas venderam em 2019 e fecharam em 2020, 21, sem entregar o que tinham prometido lá aos, aos aderentes, aos interessados lá na regularização. Em 22, com o retorno do mercado, assim, à normalidade, houve uma segunda onda. Essa segunda onda é a que vem sendo filtrada ao longo de 22, 23, 24 e 25. E, assim, tu estás absolutamente certo de dizer que só vai permanecer no mercado as empresas que se capacitarem, né? Todos os operadores da área técnica, da área do direito, da assistência social, na, o pessoal da parte ambiental, para atuar especificamente com o REUB, porque os processos são diferentes. Não é exatamente a mesma coisa de fazer uma planta para uso capião. Não é a mesma coisa de fazer um levantamento para uma retificação de matrícula. Tem particularidades que têm que ser compreendidas e só vai ficar realmente no mercado quem se qualificar. Ainda tem empresa aventurando? Tem empresa aventurando no mercado. Mas, naturalmente, eles vão ser, né, essas empresas vão ser filtradas e daqui a 1, 2 anos a gente não vai mais ter notícia disso. É isso mesmo. Eu vejo que o mercado aqui também, né? Eu estou em Minas e eu vejo muito isso. Essa onda aí de aventureiros, como eu disse, esse caso específico, né? Em relação a pegar essa barato e depois não entregou. Então, esses aventureiros mesmo vão sair do mercado. Até acompanhando aqui algumas estações ultimamente, né? E vejo ali na concorrência que aquelas empresas antigas que eu, conforme citei, já não está mais. E eu bato nessa tecla aí, nessa questão de capacitação, falo, né, que aquele, falando no meu caso, né, de profissionais advogados que queiram entrar, tem muito mercado, o mercado realmente é muito grande. Você bem falou, né, que a gente não sabe realmente o tamanho do mercado, porque existe lá atrás aqueles dados do Ministério das Cidades que 50% dos imóveis são irregulares, né? Mas a gente tem município aqui em Minas, por exemplo, que é 100% irregular. Nós temos colegas aí que regularizaram 100% da cidade, né? Município pequeno. Enfim, então o mercado é muito grande, mas eu acho que, e aí, na verdade, você agora completou, que essa questão de se capacitar é fundamental. Não dá mais para aventurar, até porque tem as questões legais, né, que as responsáveis e responsabilidades em relação a essa questão de você pegar um mútuo e não entregar, e realmente quem se capacitar vai ficar no mercado. O que eu vejo também muito por aqui, que eu tenho observado muito, e aí é um papel até que eu tenho feito, que é essa questão dessa consultoria que eu vendo para prefeituras, que eu entrego, na verdade, que eu tenho percebido, que é o quê? É justamente que existe tudo pronto lá. Tem lá assistente social, às vezes tem engenharia que fez levantamento da área e tudo, mas fechar, né, esse quebra-cabeça não consegue. Eu sempre falo, né, que para mim, né, a REUB é um conjunto de peças, né?
Ali vem assistente social, entrega algumas peças técnicas, vem ali o engenheiro, o topógrafo, o advogado e completa isso tudo e fecha esse pacote do grande projeto que é a Reúbe. E aí eu vejo que nesse fechar esse pacote realmente precisa de um trabalho profissional para entender um pouco disso tudo. E aí é onde eu venho com essa questão desses encontros aqui, para o advogado, né, repito aqui, do meu lado, aqui como profissional, entender um pouco mais, ter pelo menos uma noção, porque quando ele for encarar um processo administrativo, por exemplo, na EURB, ele vai ter que entender o básico que tem ali para exigir de um engenheiro, de um topógrafo, né? Eu vou fazer uma live em breve aqui, falando desse processo administrativo, mas o advogado tem que ter esse olhar do geral, entender melhor como que é, o que, que você vai exigir do topógrafo, para realmente a coisa funcionar. E aí eu repito que essa questão de se capacitar, entender todas as fases, entender um pouco desse processo administrativo, do trâmite ali no município, eu acho que é onde o profissional vai se destacar mais e as empresas vão poder se diferenciar. É bem isso mesmo, meu amigo. Todo mundo precisa capacitar. Hoje é dia 5 de fevereiro, ontem, dia 4 eu estava fazendo curso. Então, nós estamos sempre aprendendo, né? E tentando melhorar o escopo aí, né? E o produto final daquilo que é necessário. As prefeituras também Sim, precisam se capacitar. E aí é importante, né? Profissionais como você, como nosso amigo Sakai, nossos amigos aqui, a Maiara, a Narayana também, que dão essa consultoria, né, que capacitam as prefeituras. Em outubro do ano passado, o CRT 04 me convidou para coordenar um evento de REUB aqui em Florianópolis, foi realizado dia 30 de outubro. E eu convidei um amigo lá da Bahia, o Ricardo, que é técnico de mensura, ele veio aqui falar, né, da parte técnica, e o Ricardo apresentou um quadro interessante. Veja, ele veio lá da Bahia, lá de Porto Seguro, veio para cá e apresentou um quadro de municípios em Santa Catarina que nem deram início ainda ao processo de REUB. olha só. Você vê assim, né? Como como falta coisa ainda para ser Não, feita, falta muito. né? Vai muito adiante, né? A regularização fundiária urbana ela vai ainda por anos, mas é preciso capacitar engenheiros, advogados, assistentes sociais e os operadores das prefeituras também. E aí o nosso amigo Márcio Sakai está colocando aqui, ó, uma boa mentoria ajuda também. Ajuda e ajuda É muito, isso né? aí. Meu mentor aí, meu primeiro mentor aí da Rio. Mas olha só, eu acho que essa questão do pessoal entender melhor isso, sabe? Essa questão de primeiro passo é entender que tem que se capacitar, não dá mais para aventurar. Essa questão também eu entendo que esse processo administrativo, a empresa tem que ter noção sobre isso, como eu disse aqui, as exigências. E aí é o caminho que eu acho que para seguir na Rio, porque lá atrás, quando eu comecei, sinceramente, eu falei, não, isso aqui é uma onda, vamos ganhar um dinheiro aqui, que isso aqui não vai durar muito tempo. Mas hoje, pelo que eu vejo de falta de profissional, e principalmente falta de profissional capacitado, ainda tem muito mercado ainda para reúne. Ainda digamos que, como dizem aí nos termos mais comuns, ainda é um oceano azul ainda para ser trabalhado, né? Mas tem que realmente entender. Não é para aventureiros. Meu amigo, você quer complementar com mais alguma coisa? Às vezes eu falei demais aí, deixei você algum assunto de fora, para a gente já caminhando aí para o final, porque temos muita reúne para fazer pela frente, né? Ainda hoje. Ainda hoje, ainda hoje. Só agradecer, tá, Fernando? Olha, muito obrigado pelo espaço. Eu tô à disposição. Eu costumo dizer que eu sou antissocial demais para ter muitas redes sociais, então eu tenho uma só. É só Ah, esse canal no Instagram. Quem precisar de mim pode me procurar. Às vezes eu demoro para responder ali, o pessoal me chama ali no privado, né, no chat, me manda dúvida. Tá aqui o Helder Jacarandá também, grande parceiro, Mato Grosso. Mas estamos aí à disposição, tá? Que precisarem de nós, nos chama ali que dentro da nossa possibilidade a gente vai atendendo. é isso aí, meu amigo. Eu reforço aqui meus agradecimentos. Eu sabia que ia ser um bate-papo muito interessante aí, porque você é um profissional muito capacitado, e a gente já conversou. Nosso primeiro contato foi naquele evento lá das meninas de Balneário Camboriú, né? E eu Isso. vi ali na sua apresentação que realmente você entendia aí sobre o tema, e foi importante aí trazer você aqui. Realmente você superou nossas expectativas aí. Eu acho que quem
quem está querendo começar aí na REUB, essa área técnica de engenharia, topografia, ficou bastante coisa esclarecida aí. Agradeço mesmo pela sua presença, viu? Obrigado também. Até a próxima. E eu estou aí de novo, semana que vem, vou ter mais uma live aí com mais um tema importante. Sigo na minha saga aí da REUB Talks. E a intenção é justamente essa, né? Trazer profissionais aqui capacitados e fazer com que você, profissional que ainda não atua, atuar em REUB ou que já atua, venha se capacitar e entender melhor essa REUB, porque REUB transforma vidas, inclusive a nossa. Semana que vem tem mais. Meu amigo, muito obrigado. Siga aí nas redes sociais do Adolfo. Quem não me segue aqui, me segue também no Instagram, que eu estou sempre aí trazendo assuntos novos. E quinta-feira que vem estou por aqui. Muito obrigado aí a vocês que acompanharam. E que Deus abençoe um longo dia para vocês. Tudo de bom. Obrigado, meu amigo. Fique com Deus, viu? Até mais.